tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo Palmas Homeschool. Sou a professora Sonieli, professora da Rede Municipal do Ensino de Palmas e trabalho na escola Maria Verônica Alves de Souza. Hoje é a nossa 11ª teleaula do componente curricular de PPT, Pesquisa e Produção de Texto. E para começar, eu convido a você a ficar ligadinho aqui comigo, pois vamos aprender coisas fantásticas na aula de hoje. Vamos revisar assuntos, conteúdos que vocês já viram com a professora Francisca, professora de português, e a professora Kika. E não esqueça de pegar o seu material de suporte. O que é o material de suporte, professora? Caderno, agenda, lápis, borracha, porque assim você poderá fazer as suas anotações para a sua compreensão, para a sua melhor compreensão e resolução das atividades, lá na plataforma ou no seu bloquinho impresso. Combinado? Então vamos para o assunto de hoje. Gênero textual, poema. Como eu já falei, vamos revisar esse conteúdo que vocês já viram com a professora Francisca. Como já falei, essa é a nossa aula de PPT, Pesquisa e Produção de Texto. E para produzir um bom texto, primeiro, é preciso gostar de ler. Pergunto a você, você gosta de ler? Outra coisa, ter cuidado com a escrita das palavras. Quando vamos produzir um texto, nós precisamos ter bastante cuidado com o que vamos escrever. Pensamos no tema a ser escrito e, em seguida, vamos formulando as frases seguindo um determinado ritmo, ok? Então, vamos começar com o gênero textual poema. Você já leu algum poema? Ou você já ouviu algum poema? Professora, já sim, já ouvimos muito sobre poema nas aulas anteriores. Beleza. E poema é o mesmo que poesia? Você acha? Você já ouviu também a falar sobre poesia. Você acha que poema é o mesmo que poesia? Questões a ser pensadas. Primeiro, o poema é um texto em formato de versos. Que legal! Professora, e a poesia? A poesia é uma produção artística que está contida, que está dentro do poema, de uma música ou até mesmo da paisagem. O poema é uma forma de comunicação que expressa algum tipo de sentimento. A palavra poema significa fazer, criar, compor. Na sua atividade lá na plataforma, tem uma questão que a professora sugeriu para você criar um poema. Então, vamos aprender sobre a formação, como criar um poema e depois você vai praticar na sua atividade. Características do poema. O que precisa ter nesse poema? Primeiro, título. O que é o título? É o nome do texto, é o nome do meu poema. Depois, esse poema tem que conter os versos. Professora, o que é versos? Verso é cada linha desse poema. Cada linha do meu texto, do meu poema, eu chamo de verso. E esse conjunto de versos eu chamo de estrofe, que são os conjuntos de linhas do meu poema. Eu chamo de estrofe. E essas estrofes podem ter rimas. Vocês também já aprenderam sobre rimas. Rimas são palavras parecidas que aparecem no meu poema. Aqui eu tenho a estrutura do poema. Observe que lá na parte superior vem o título. Logo após, vem as linhas. Cada linha desse poema eu chamo de verso.
E depois o conjunto dessas linhas eu chamo de estrofe. Todos esses elementos compõem o meu poema. Ficou fácil? Agora nós vamos falar sobre poemas visuais. Professora, o que são os poemas visuais? São umas expressões poéticas, não formal. Por que não formal, professora? Porque ela não segue aquele mesmo padrão da ortografia do outro poema. São expressões poéticas não formal que valoriza os efeitos visuais, ou seja, prioriza a formação de imagem. Pode haver efeitos de sonoridade, movimento ou até ausência de linguagem verbal. Vou mostrar para vocês o exemplo de 2 poemas. Aqui eu tenho o exemplo de 2 poemas visuais. O primeiro tem um formato de barco. O segundo tem o formato de uma xícara de café. Como eu falei para vocês, esse tipo de poema, eles não seguem as normas básicas da ortografia do outro poema. No primeiro, com o formato de barco, está escrito assim: o vento vem e leva a vida por um mar violento. As ondas rebentam no casco ferozmente. Não há rosa dos ventos, não há astros, lábios ou astros, beijos ou estrelas. Não há direção ou sentido, há somente os ventos e a ventura. Poema muito lindo. O segundo, que tem o formato de uma xícara, está escrito assim: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Observe o detalhe da asa da xícara. Vocês observaram que a última frase é uma pergunta? Existe coisa mais gostosa? E o ponto de interrogação é a asa da xícara. Lá, quando definimos poemas visuais, nós falamos que eles poderiam aparecer em movimento. Pois bem, as primeiras frases, observem que elas estão em movimento. É como se fosse a fumaça do café saindo da xícara. Lá no seu material de estudo, você tem outros exemplos de poemas visuais. Agora, nós vamos ler esse poema que vamos responder umas questõezinhas a seguir. É um poema que tem por título A Foca e é um poema com rimas. Como falei, rimas são palavras parecidas, com finais, com terminações parecidas, que aparecem no nosso poema. A foca. Quer ver a foca feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. É um poema belíssimo de Vinícius de Moraes. Agora vamos relembrar o que já estudamos. Estrofe. O que são estrofe? É o conjunto das linhas que forma o meu poema. É o conjunto dos versos. E o título, eu já tenho o título no meu poema, que é A Foca. Então aqui eu tenho um poema completo, com título, versos e estrofes. Vamos contar quantas estrofes tem nesse poema? Nós já aprendemos. Estrofes são o conjunto dos versos. Então vamos contar. 1 conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos. Logo, este poema tem 3 estrofes. Guarda aí porque vai servir para as nossas respostas que vêm a seguir.
Quantas estrofes há no poema? Ah, professora, muito fácil, porque eu já aprendi na questão anterior. 3 estrofes. Parabéns. Rima. Rima é a repetição de sons no final de 2 ou mais versos. Sabendo disso, quais são as palavras que o autor usou para rimar na 3ª estrofe? Lembra? A última estrofe. Quais foram as palavras que ele usou para rimar? Balão e melão? Nem ouvi, professora, essas palavras no texto. Ótimo, não tem mesmo. Bacia e Maria? Também não, professora. Briga e barriga? Professora, eu acho que essa aí, porque eu lembro. Ou letra D, feliz e nariz? Não, professor, essas aí eram lá da 1ª estrofe. Ótimo, letra C. Observe o poema visual abaixo e responda. Como já falamos, o poema visual é aquele que traz uma imagem. Então, no texto é possível identificar uma imagem neste poema visual. Que imagem é esta? É a imagem, letra A, é a imagem de um cachorro? É a imagem de uma xícara? C, a imagem de um gato? Ou D, a imagem de um guarda-chuva? Parabéns! A imagem de um guarda-chuva. Letra D. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Gostaram? Na aula de hoje, revisamos o gênero textual poema. Continue realizando as atividades propostas no seu material de estudo ou no seu material impresso, lá na plataforma ou no seu bloquinho de estudo. Se caso surgir alguma dúvida, não perca tempo. Ligue, entre em contato, mande mensagem no grupo da sua sala. Na próxima aula, vamos falar sobre letra maiúscula no início de frases e substantivos próprios e também sobre ordem alfabética. Um abraço muito carinhoso, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!